As imagens que você acompanha é do Nefrovera, a nefrologia do Hospital Vera Cruz, aqui de Patos de Minas. É sobre esse assunto que nós abrimos a partir de agora o nosso programa Mais Saúde de hoje. Muito boa noite para você, seja bem-vindo ao seu consultório ao vivo. Fique à vontade para participar com a gente através do 99947 4515, porque ao meu lado já está uma das maiores profissionais aqui de Patos de Minas, lá do Vera Cruz, é a doutora Kátia. Doutora, muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Mais Saúde. Boa noite, Matheus. É um grande privilégio estar aqui novamente com você. Já me sinto em casa aqui participando, como você mesmo disse aí, do consultório de saúde, né? Para a gente falar um pouquinho com a audiência da NTV sobre saúde renal. Porque vocês do Vera têm até o slogan, né? Renais que se cuidam. Então, renais que se cuidam, renais que não se cuidam, prestem bastante atenção, porque o nosso assunto a partir de agora é com você que está em casa. Doutora, vamos começar do início então, né? Quando o paciente ele precisa passar pela hemodiálise. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a doença renal crônica hoje é uma epidemia mundial, né? É um problema de saúde pública. 10% da população brasileira tem doença renal crônica e às vezes nem sabe. Infelizmente, a maioria das pessoas já chegam no consultório do nefrologista, que é o médico especialista em rim, encaminhado por outro profissional por causa da função renal dos rins que não estão funcionando, ou às vezes estão funcionando menos que 10%. Então, quando o paciente já chega nesse estágio, que o rim não está funcionando menos que 10%, está retendo potássio, está retendo fósforo, está com náuseas, vomitando, às vezes o paciente fica sonolento, perde o apetite, uma anemia inexplicada, que às vezes foi tratada incorretamente com sulfato ferroso, achou que era uma anemia por deficiência nutricional. Tudo isso junto faz com que muitos generalistas, muitos clínicos e outros colegas de outras especialidades percebam que o rim não está funcionando e encaminhem para nós. Muitas vezes a gente consegue, né, agir sobre o problema, fazer o tratamento conservador e segurar o que a gente fala. O que é tratamento conservador? Que não é a hemodiálise, não é a diálise peritoneal, não é o transplante, é o tratamento só com remédios. Muitas vezes a gente consegue isso. Mas, infelizmente, em uma boa parte também dos casos, os pacientes já chegam muito comprometidos, precisando de trocar, de filtrar o sangue. Quando o paciente precisa de filtrar o sangue, ele pode fazer isso quando os rins não estão funcionando e o sangue precisa ser filtrado para ficar livre das toxinas. Isso pode ser feito através da hemodiálise, pode ser feito através da diálise peritoneal e pode ser feito através do transplante. Então, é aí que a gente vai mostrar para o paciente essas opções e, a partir daí, ele vai optar por uma delas. Doutora Kátia, quando a gente fala sobre doença renal, a gente está falando de que essa doença ou as doenças podem ser desenvolvidas apenas por pessoas já adultas ou de todas as faixas etárias as pessoas podem desenvolver uma doença renal crônica? Todas as faixas etárias, embora seja mais prevalente em pessoas adultas, principalmente nos idosos, né? Mas, infelizmente, ainda comete muita gente nova. É muito sofrido para nós, nefrologistas, ver pacientes de 20 anos, 30 anos, com problemas graves, precisando de fazer hemodiálise, né? Precisando fazer terapia renal substitutiva em virtude de algum problema. Ou uma nefrite que não foi tratada adequadamente, ou uma doença autoimune como lúpus, diabetes, que é uma doença tão prevalente e que pode causar um grande dano aos rins. Pressão alta também, isso é mais na população mais idosa, quando vai deixando a pressão ficar alta, e não cuida, né? Aí realmente pode desencadear problema nos rins. Pedra nos rins também, quando não é tratada adequadamente. Infecções urinárias também, quando não são tratadas, pode causar inflamação
E eu costumo falar que é um incêndio no rim e depois pode causar perda de função renal. Doutora, então deixa eu ver se eu entendi. A partir do momento que a pessoa ela não tem uma vida saudável, tudo pode acabar nos rins, culmina ali em uma pedra de rins e tantas outras doenças que podem ser desenvolvidas, como a senhora disse, a partir de uma diabetes, uma pressão alta? Eu costumo, inclusive, usar a seguinte expressão: o rim é seu para-raio. Problemas de coração, problemas de doenças hematológicas, doenças reumatológicas, diabetes, tudo pode culminar com perda dos seus rins. Então, essas pacientes, eles vêm de um histórico, né? De um histórico longo, de muitos remédios, de várias tentativas para manter o organismo funcionando bem. Entretanto, tem uma hora que, mesmo ele fazendo tudo, às vezes ocorre a falência renal. E aí esse paciente ele já vem com uma carga emocional muito alta, ele já vem com uma carga de doenças físicas muito alta, de necessidades especiais em relação ao seu tratamento. São pacientes que merecem um cuidado especial porque já são pacientes muito sofridos, né? Então, por causa disso, a gente vendo isso tudo, quando o paciente chega em hemodiálise, quando ele chega na diálise peritoneal, ele é um paciente que ele está realmente muito sofrido. É um paciente que ele está cansado. Então, ele precisa ser acolhido de uma forma muito especial. E por falar em forma muito especial, foi onde vocês criaram essa nova, posso chamar essa nova roupagem, onde nós temos aí o Nefrovera, que a gente vai passar a acompanhar a partir de agora algumas imagens aí na tela. Doutora, a gente está percebendo aí, vamos descrever para quem está em casa. A gente está vendo aí, esse é o local onde o paciente ele é atendido? Sim. O que acontece, gente? Quando o rim não está funcionando mais, a gente precisa fazer a terapia dialítica. A gente precisa filtrar as toxinas, ali onde está passando é o capilar, que é onde o paciente, onde as toxinas são filtradas através da máquina. E o que acontece? O paciente ele fica muito tempo ali, ele geralmente 3 vezes por semana, 4 horas, e é um paciente que ele durante 4 horas ali, 3 vezes por semana, o ano todo, ele precisa de filtrar esse rim e, para isso, ele precisa de cuidados especiais. Muitas vezes, o paciente fica sofrido, fica angustiado, com a autoestima baixa. Então, a nossa proposta no Nefrovera foi oferecer o que tem de melhor em tecnologia, em segurança, aliado ao conforto de um lugar que acolha mesmo esse paciente, poltronas confortáveis, máquinas seguras, e o melhor, com pessoas cuidando de pessoas, oferecendo um tratamento individualizado para esses pacientes, de modo que eles se sintam em casa, de modo que eles, aquele período que eles passem ali, eles recebam o auxílio do psicólogo, do fisioterapeuta, do assistente social, que eles tenham as suas demandas sociais atendidas, né? Porque, afinal de contas, eles precisam de recursos para ter um tratamento digno. Então, isso o serviço social ajuda a requerer os direitos desses pacientes. A questão da psicologia, porque a saúde mental e a saúde psíquica desses pacientes ficam muito ameaçadas. E aí nós temos o suporte psicológico também. Esses pacientes precisam se exercitar, precisam mobilizar para ganhar condicionamento cardiopulmonar. Então, a fisioterapia vem nos ajudar nesse sentido. E também a questão do suporte nutricional, né? A alimentação deles tem que ser de uma forma adequada. Então, toda essa equipe trabalhando, além do nefrologista e dos nossos, assim, importantíssimo, que eu falo que é o meu braço direito, braço esquerdo, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que realmente faz a mágica acontecer. Tudo isso fazendo com que os nossos pacientes realmente se sintam em casa. Eles estão dentro de um hospital, né? Mas o espaço que a gente preparou para eles é para que eles se sintam em casa. Doutor, então, por exemplo, o paciente que chegar lá no Nefrovera, ele não precisa ficar tímido, porque ele vai ser acompanhado da porta de entrada até a porta de saída, sem precisar se preocupar. Porque, por exemplo, às vezes quando a gente vai em um profissional, em algum outro setor, a gente fala assim, não vou falar porque eu tenho vergonha e eu não quero ser aquele diferente. Lá não. O interessante é a pessoa ser
diferente para que ela possa receber o tratamento certo? Certo. Então, assim, desde os nossos recepcionistas, né, a secretária também, que nos ajuda muito, até passando pelo pessoal da enfermagem, a questão também do nosso serviço de nutrição e dietética, com as meninas, as copeiras, tudo um cardápio preparado de acordo com as preferências do paciente, de acordo com as possibilidades do tratamento. Então, o nosso objetivo ali foi que o tratamento dialítico em si fosse um detalhe. Ele está ali para filtrar o sangue dele com máquinas modernas, que tem em vários centros, mas por trás daquela máquina ali existem pessoas cuidando de pessoas, oferecendo um tratamento individualizado, humanizado, né? E com a dignidade que a pessoa merece. Doutora, a senhora tocou num ponto interessante e a senhora está sendo muito modesta, porque é claro que a gente sabe que é muito importante ter um tratamento humanizado, mas quando eu digo que a senhora está sendo modesta é porque já me contaram e eu estou sabendo que as máquinas que o Nefrovera tem para atender os pacientes são as melhores máquinas da América. Então, tipo assim, é tudo de primeira mesmo para oferecer conforto, qualidade, um tratamento da melhor forma possível para que a pessoa chegue no resultado que ela espera. No serviço de terapia dialítica, Matheus, uma das coisas mais importantes é a questão da água, né? A água que chega para filtrar o paciente, ela tem que ser uma água ultra pura. E, para isso, a gente conta com um sistema de osmose, que a gente já viu até algumas imagens aqui, muito bem feito, né? Nós adquirimos o que tinha de melhor em tecnologia para poder ofertar uma água de qualidade para os nossos pacientes, né? Além disso, o nosso serviço de núcleo de segurança do paciente está muito atuante para garantir que essa água permaneça com boa qualidade também, né, monitorando todos os critérios exigidos pela vigilância sanitária e para que o paciente não tenha intercorrências em relação à questão da água usada na diálise. As máquinas também são parceiros, né, multinacionais, que estão oferecendo todo um suporte de serviços e produtos para que esse paciente fique bem dialisado. Para você ter uma ideia, Matheus, na legislação fala que a gente pode reutilizar alguns componentes que a gente usa na máquina por algumas vezes, né? Reprocessar material, que a gente chama linhas capilares, por algumas vezes, é claro, tudo dentro de um padrão e norma. Mas no Nefrovera a gente não faz isso. Usou, descartou. Então, nós estamos garantindo que o paciente use uma única vez todo o material, todas aquelas linhas, todos aqueles capilares, todo aquele dialisador que está na máquina ali. Usou, descartou, para garantir segurança e efetividade do tratamento, né? Isso agrega para que o paciente fique melhor dialisado. Então, a hora que ele sai do centro, ele está se sentindo mais disposto, ele tem menos toxinas no sangue, ele sai com a segurança de que ele fez uma boa sessão de diálise, que realmente ele ficou bem dialisado. Tudo isso foi uma preocupação nossa ao ofertar o serviço. O pessoal só vai encontrar no Hospital Vera Cruz. Doutora, continua aqui comigo. Você que tem casa, tem alguma dúvida, pode mandar para a gente através do 999474515, 3821-4488. Fique à vontade, porque aqui o programa é feito para você. A gente faz uma pausa rapidinha e já depois do intervalo tem muito mais. Já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do WhatsApp, do telefone, da internet. Enfim, fique à vontade para participar. Como eu sempre digo aqui, o programa é feito para você. Ao meu lado, continua a nefrologista, a doutora Kátia. Doutora Kátia, a gente continua falando sobre o Nefrovera, porque foi inaugurado no dia 20 de maio e, assim, o pessoal já tem começado a procurar. E quem não procurou ainda, como é que faz? Pode ir lá no Vera Cruz? Olha, Matheus, então o nosso centro, é importante dizer que é tanto para tratamento conservador quanto tratamento dialítico, ou seja, hemodiálise, né? Então, é só entrar em contato com os telefones
no 3818-1250 ou no 3818-1313, para agendar uma avaliação, conversar com as nossas recepcionistas, ver como é que fala com a doutora Kátia, que a gente vai ter o maior prazer em recebê-los lá. Né? Para conhecer a unidade, às vezes a pessoa já faz tratamento dialítico, já faz hemodiálise em outro local, mas gostaria de conhecer as nossas instalações. Tá à disposição, vai ser um prazer a gente mostrar tudo, mostrar como que é feito o nosso trabalho. Basicamente, é bem simples mesmo, sem rodeios. O pessoal pode chegar lá e vai ser bem acolhido, porque a gente está sempre batendo aqui na tecla que o pessoal vai realmente se sentir em casa. Doutora, agora vamos contar para quem está em casa o que vocês ofertam, o que vocês oferecem para esses pacientes. Porque a gente já sabe que tem uma equipe multi de profissionais, muitas pessoas preparadas para atender. Mas o paciente que vai até o Nefrovera, ele vai poder receber quais tipos de procedimentos? Pois é. Então, Matheus, como eu disse, a primeira parte, o tratamento conservador, né? E se ele precisar... se for indicativo, se ao longo do acompanhamento conservador for identificada a necessidade de hemodiálise, nós temos disponível na unidade. O nosso projeto futuro é expandir a unidade e oferecer também a diálise peritoneal e o transplante, né? Que são as modalidades de tratamento de terapia de substituição renal. Quando o rim não funciona bem, você pode ter as suas toxinas filtradas através da máquina de hemodiálise, que é o que a gente vê aí na imagem. Pode usar também o peritônio, através de um catéter, que é a chamada diálise peritoneal, que é feita em casa. E, além disso, o paciente pode receber um enxerto, né? E que é o transplante renal também. Então, a ideia nossa é que o centro se expanda e a gente possa oferecer as 3 modalidades de terapia renal substitutivo. Doutor, e aquele paciente que, às vezes, ele pode estar com a suspeita, ele pode ir até o Nefrovera, que ele vai ter o acompanhamento para saber a necessidade de receber o procedimento? Matheus, o que mais acontece, assim, a gente que está ali sempre com o público, né, eu também que desenvolvo um trabalho em rede social, o que mais acontece é as pessoas querem saber quantos por cento meus rins estão funcionando, né? E o que a gente percebe? Lá o nefrologista é para isso, é para fazer tanto o tratamento dialítico quanto o tratamento conservador. Quando a pessoa agenda uma avaliação conosco, a gente vai ver quantos por cento o rim está funcionando. Quando precisa da avaliação da nutricionista, eu já peço à nutricionista que faz parte da equipe. Inclusive, também o Nefrovera vai contar com um aparelho de bioimpedância super especial que já está... que nós vamos ter nas próximas semanas, que a equipe já está em treinamento. É um aparelho de bioimpedância diferente do que a gente vê nas clínicas de estética, diferente do que a gente vê nos consultórios de nutricionista não especialistas em doenças renais, que é um aparelho de bioimpedância por eletrodos, e ali a gente consegue verificar exatamente a quantidade de água no organismo da pessoa, composição corporal completa, quantidade de gordura. E aí a gente consegue saber, o paciente realmente está inchado? O paciente realmente tem água sobrando ali? Qual que é a quantidade ideal que ele tem que ter de água no organismo? Então, a gente vai contar com essa bioimpedância também, para os pacientes que estão em terapia dialítica serem avaliados mensalmente, né, para saber se o peso está adequado e evitar, assim, porque o que acontece? Esses pacientes, quando eles estão em hemodiálise, quando faz de qualquer jeito, sem saber exatamente o quanto de líquido que tem que tirar, esses pacientes podem passar mal na máquina, né? Aqueles relatos que a gente vê que o paciente sai muito passando mal, com a pressão baixa, se sentindo mal. Por quê? Porque às vezes tira demais ou às vezes tira de menos, o paciente não fica bem dialisado. A bioimpedância vai nos possibilitar ter mais esse paciente na mão, saber exatamente individualizar uma sessão de diálise. Sessão de diálise não é receita de bolo, ela precisa ser individualizada. A gente precisa caprichar nos detalhes para que o paciente fique bem. Doutora Kátia, então aquele paciente que durante o tratamento dele acabou percebendo
de alguma forma, não, é normal você passar mal, é normal sua pressão cair, é normal isso, aquilo, muito pelo contrário. Isso não é certo, é porque o tratamento não está sendo ofertado de forma correta. O ideal, Matheus, não vou falar que não está sendo, não é essa palavra, não é que não está sendo ofertado, mas a gente precisa minimizar os danos. Então, quanto mais individualizada é a minha prescrição, a minha prescrição para aquele determinado paciente, maior a chance de dar certa terapia, menor as intercorrências, menores as chances do paciente passar mal. Não quer dizer que não vá acontecer. Infelizmente, ainda acontece. Por quê? Porque não é só o rim, não é só a máquina. É um indivíduo que está ali, que pode ter uma queda de glicose, que pode ter alguma dor em algum lugar e, às vezes, está sedado com algum medicamento, e aí, às vezes, fica mais sonolento. Mas, se a gente tirar esses viés e tentar fazer o melhor que eu tenho para oferecer para o paciente de uma forma individualizada, personalizada, entendendo que aquele ali tem um ser humano que está sofrendo, que está deixando de fazer um monte de coisa para estar ali filtrando o sangue, se mantendo vivo. Né? Eu falo o seguinte, o paciente dialítico ele não tem que sobreviver, ele merece viver. Sim. Então, para isso, a gente tem que oferecer o que tem de melhor em segurança e tecnologia, mas nada substitui também o cuidado humano, que a gente precisa estar ali presente com eles. Doutora, a gente disse aqui no nosso bate-papo, mas eu queria que a senhora aprofundasse mais justamente esse tratamento, esse atendimento humanizado ao paciente. Isso significa o quê? Que ele vai ser totalmente amparado em qualquer necessidade que ele tiver lá no Nefrovera? Esse é o diferencial também da clínica quando ela é dentro de um hospital, né? Porque, como eu disse a você, por mais que a gente tente aparar as arestas, oferecer uma prescrição individualizada, fazer um tratamento dialítico personalizado, o paciente ainda assim pode ter intercorrência. Quando você está dentro de uma estrutura igual o Vera Cruz, se o paciente passar mal, você tem um CTI para oferecer, né? Você tem uma internação, o paciente já vai receber as medicações em tempo rápido, em tempo real, porque está tudo ali na mão. Tem uma equipe de enfermagem altamente preparada por trás, outros médicos especialistas, né? Quem faz diálise sabe, às vezes o acesso não dá certo, às vezes a fístula fica ruim, e aí nós temos uma equipe de cirurgiões vasculares treinados para atender a gente na hora que a gente precisa, né? Os urologistas também, que estão sempre que eu preciso do urologista, ele está ali para me acolher, para me ajudar num paciente com algum componente urológico envolvido. Então, tem o cirurgião geral, tem os outros clínicos, tem o cardiologista também, vários pacientes. Preciso de um cardiologista, estou sentindo isso, espera aí que nós vamos agendar para você. O paciente já sai de lá com a consulta agendada. Precisou de um exame de imagem por qualquer problema neurológico, problema de qualquer coisa. Você tem uma ressonância de alta tecnologia, uma tomografia de alta tecnologia para te oferecer, um ultrassom, um laboratório dentro, um ultrassom, ecocardiograma. Então, você tem todo um aparato tecnológico em sua volta. Então, doutora, eu quero pedir ao nosso diretor, Luiz, por favor, vamos repetir as imagens mais uma vez lá do Nefrovera para o pessoal poder acompanhar mais um pouco, porque essa estrutura, doutora, está totalmente disponível para quem está em casa a partir de agora. A partir de semana passada. Já deixa há muito tempo. Há muito tempo está disponível e nas próximas semanas ainda mais novidades para atender quem precisa. A gente gostaria até de ter feito uma inauguração, né, maior, tudo em virtude da pandemia. Não foi possível, né? Mas a gente já está, nós estamos funcionando e vai ser um prazer receber todo mundo que queira o cuidado, né, e o jeito Nefrovera de cuidar. Tudo tecnológico, tudo muito pensado para você. A gente consegue ver as imagens aí, a explicação de tudo que você precisar. Alguém da sua família, algum amigo, alguma pessoa que você conheça. Balanças, inclusive essa aí é a balança também para cadeirantes, para que eles, lugar de lavar as mãos, as fístulas automatizadas, para eles não colocarem a mão na torneira e isso não ter risco de contaminação. Então, tudo pensado nos mínimos detalhes para que o paciente tenha segurança. Então, o pessoal pode ir lá no Hospital Vera Cruz, no Nefrovera, um dos telefones, doutor, é o 3818-1313.
1313. E temos aí muitos outros à disposição para quem quiser agendar, quem quiser ir lá conhecer. Doutora Kátia, muitíssimo obrigado pela participação. É sempre um prazer estar aqui com a senhora. Renais que se cuidam, Nefrovera, Hospital Vera Cruz. Espero a senhora de volta mais vezes aqui com a gente. Obrigada. Lembrando que o Nefrovera surgiu exatamente desse slogan, Renais que se cuidam, né? Que a gente gostaria de cuidar das pessoas que têm problemas renais, para que elas tenham a vida que elas verdadeiramente merecem ter, apesar da doença. Doutora, antes da senhora ir embora, alguém que tiver a suspeita, por exemplo, e quiser passar por lá e ter um acompanhamento para evitar a necessidade de passar por esses procedimentos, é possível? É possível e nós estamos aguardando vocês. Como o Matheus já disse, 3818-1250 ou 3818-1313, ou ainda no celular no 9981-1250. É possível agendar uma consulta para a gente avaliar realmente como é que anda a função renal aí. Doutora Kátia, até a próxima. Obrigada. Viu? Você que está em casa, continue com a gente que já depois do intervalo tem muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. É o seu consultório ao vivo, é a sua oportunidade de tirar todas as suas dúvidas quanto aos assuntos que nós trazemos aqui para vocês. Eu converso agora com o oftalmologista, o Dr. Silvio Nascentes, porque, doutor, amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco mais sobre essa doença. Uma doença muitas vezes tão silenciosa e que acomete uma grande parcela da população. Um volume grande de pessoas podem chegar a perder sua visão por essa doença que é o glaucoma. Doutor, então, o que é o glaucoma? O glaucoma, na verdade, muitas pessoas confundem, achando que é simplesmente a pressão do olho um pouco aumentada. Mas, na verdade, a doença do glaucoma, ela corresponde a uma doença no nervo óptico. Eu costumo explicar para os meus pacientes que o nervo é a estrutura que leva a informação produzida no olho para o cérebro. Então, é necessário que essa informação produzida atravesse esse nervo óptico e chegue até o cérebro para que a imagem, então, faça sentido na visão do paciente. A doença do glaucoma é uma doença que machuca esse nervo óptico, então, podendo levar, inclusive, à perda da visão. E essa perca, ela é total, ela é parcial? Como é que acontece, doutor? Ou é durante o tempo, se o paciente não tratar, pode levar à cegueira total? Muito interessante, porque é uma doença lenta e progressiva. E cerca de 80% dos pacientes que têm glaucoma não apresentam sintomas nas fases iniciais. E aí o que acontece? Se o paciente não faz consultas periódicas com seu oftalmologista, ele pode chegar ao longo de anos de desenvolvimento dessa doença a perder a sua visão. E o que é grave? De forma irreversível. Uma vez que ele se manifesta nas fases tardias, a gente não tem muito o que fazer mais para retornar o que esse paciente já perdeu. Doutor, e aí? Todo mundo pode ter ou desenvolver o glaucoma? Sim, qualquer pessoa pode desenvolver o glaucoma. E o glaucoma aqui, é importante a gente lembrar que não se trata de uma única doença, mas sim existem várias possibilidades do desenvolvimento do glaucoma, desde um glaucoma congênito, onde a pessoa já nasce com um defeito na drenagem do líquido que é produzido no olho, até outros tipos de glaucoma que são causados ao longo da vida. O mais comum é ser causado na fase idosa. Ali, com o desenvolvimento, através dos anos, o olho vem apresentando alguns defeitos que fazem desenvolver o glaucoma. Doutor, e aí? Fui diagnosticado com glaucoma. Tem tratamento? Sim, com certeza. Isso é o mais importante. O glaucoma tratado nas fases iniciais, ele pode impedir que a pessoa evolua até a cegueira. Então, isso é muito importante, as consultas periódicas, onde você não tem nenhum sintoma, mas o seu médico oftalmologista pode identificar o glaucoma nas fases iniciais e prontamente iniciar um tratamento clínico, normalmente à base de colírios, que vai conseguir, então, conter a evolução dessa doença. Doutor, quem está em casa agora acompanhando o Mais Saúde, essa pessoa ela pode perceber algum sinal que ela pode estar desenvolvendo ou que ela tem o glaucoma?
Como eu disse, cerca de 80% dos pacientes portadores de glaucoma nas fases iniciais não vão apresentar nenhum sintoma. Muitas vezes gostam de perguntar no consultório: ah, doutor, meu olho dói, meu olho coça, minha cabeça dói, eu acho que a pressão do olho está alta. Normalmente isso não acontece, ele é completamente silencioso. Existem alguns tipos de glaucoma, que a gente chama de glaucomas de ângulos fechados, onde o paciente pode apresentar sintomas agudos, são dores muito fortes, o olho fica muito vermelho, dificuldade para olhar na luz. Então, esse é um paciente que turva a visão de uma forma muito súbita. Esse é um glaucoma que dá sintoma. Então, é muito importante, caso tenha alguns desses sintomas, algum quadro semelhante, procurar o seu oftalmologista de maneira rápida. Mas os outros glaucomas, como eu disse, cerca de 80%, não dão sintomas. Então, não espere você ter algum tipo de sintoma para procurar seu oftalmologista. Faça isso de uma forma rotineira. O recomendado seria em torno de uma vez por ano. Doutora Célia, do bairro Nova Floresta, ela está fazendo a seguinte pergunta: qual é essa pressão intraocular e a pressão qual que é a pressão intraocular normal e quando ela pode deixar de ser normal, se é assim que a gente pode dizer? Sim. Alguns estudos mostraram que na população o mais comum de encontrarmos é uma pressão intraocular que varia entre 10 e 21 milímetros de mercúrio. E aí cabe ressaltar que não faz nenhuma relação com a sua pressão arterial. Pressão arterial e pressão intraocular são completamente independentes. E aí, essa pressão entre 10 e 21 é o mais comum de ser encontrado na população. Mas a doença do glaucoma pode existir mesmo com pressões dentro da faixa de normalidade, ou algumas pessoas podem ter pressões até acima dessa faixa e não desenvolverem glaucoma. Como eu disse, a doença do glaucoma é a doença no nervo. E cada paciente deve ser analisado individualmente. Doutor, pegando esse gancho aí de 10 a 21,5 de quanto a essa pressão ela pode variar durante o dia, durante o tratamento do paciente? Ou, por exemplo, se eu tiver 10 é 10, se eu tiver 15 é 15? Sim. Essa pressão intraocular, ela varia conforme o nosso ciclo circadiano. Ao longo do dia, existe uma variação da pressão intraocular. Então, alguns pacientes, até a gente, para diagnosticar o glaucoma, fazemos medidas ao longo do dia todo, o que seria uma curva de pressão, para analisar justamente a variação que esse paciente está tendo. É sabido que pacientes portadores de glaucoma apresentam uma variação dentro do dia dessa pressão de uma forma mais acentuada, uma amplitude maior de variação de pressão do que um paciente normal. Então, é mais comum de manhã sua pressão intraocular estar um pouco mais alta, no período da tarde ela já costuma cair um pouco. Doutor, o Pedro fez a seguinte pergunta aqui para o senhor: o que é o teste de sobrecarga hídrica? Muito interessante. Eu, inclusive, ia comentar, porque quando a gente, ao longo do dia, faz ingestão de líquido, isso, se feito de uma forma mais rápida, mais abrupta, uma grande quantidade de líquido, isso pode causar um aumento da pressão intraocular. Mas esse é um aumento transitório. Esse teste foi muito usado há algum tempo atrás como um parâmetro para definir se o paciente tinha variações de pressão, para não ter que ficar lá o dia inteiro no consultório. Eu simplesmente dava um volume de água para ele, de líquido para o paciente, e ia acompanhando essa medida da pressão intraocular, como se isso fosse mostrar para mim: esse paciente pode estar subindo a pressão em alguns determinados momentos do dia. Doutor, um fato que a gente sabe que a gente continua vivendo a pandemia da Covid-19, e a gente até trocava uma ideia aqui nos bastidores quanto a esses números, que eu vou até pedir licença ao senhor, vou ler essa minha colinha aqui, porque segundo o levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, na pandemia o número de exames para diagnosticar o glaucoma caiu cerca de 30%. O impacto também foi observado na realização de cirurgias para reverter e tratar a doença. Pelo menos 6.700 pessoas deixaram de ser realizadas, esse impacto deixou de ser realizado, essa realização de cirurgias deixou de ser realizadas, pelo menos 6.700
em 2020, segundo os dados dessa pesquisa. Doutor, quando a gente pega esse número de 6.700 que não aconteceram no último ano, qual que é o impacto para a saúde das pessoas? Sim, então como eu disse sobre o tratamento do glaucoma, o nosso principal norte é o tratamento feito através do uso de colírios. Alguns pacientes não conseguem ter sua pressão controlada, embora nós tenhamos cerca de 4 grupos que controlam a pressão dentro do olho. Alguns pacientes vão necessitar de uma cirurgia para o controle da pressão intraocular. Essa cirurgia é importante salientar que ela não é para reverter algo que foi perdido. Como eu disse, tudo que é perdido pela doença do glaucoma é irreversível. Então, não existe nada que possa ser feito para restaurar aquilo que foi perdido. Então, a cirurgia, geralmente, é um paciente que não está tendo controle com as das suas pressões com as medicações clínicas. Ou pacientes que já apresentam ao diagnóstico uma fase mais avançada do glaucoma. Esses pacientes, por consequência de não serem operados no momento correto, podem, então, evoluir, sim, para a cegueira. Doutor, e, por exemplo, como que é feito o diagnóstico? O paciente chega lá no consultório do senhor e como que é possível dar esse diagnóstico de glaucoma para a pessoa? Então, assim, sempre lembrando de o que é a doença para a gente ficar mais fácil de compreender como que nós vamos identificar. Essa doença do glaucoma, ela acontece no nervo óptico. Então, o exame cuidadoso do nervo óptico, através do fundo de olho que o oftalmologista pode fazer, naquela maquininha, normalmente, onde a pessoa apoia o seu queixo e apoia a sua testa, o médico, então, utiliza de uma lente especial para poder analisar a estrutura do nervo óptico. Esse nervo, normalmente, ele tem uma escavação, que eu falo que é um buraquinho que tem no nervo. Todo mundo tem esse buraquinho. Se ele é grande ou se ele é pequeno, não é o problema. A questão é se ele está aumentando ao longo do tempo. Isso pode ser um sinal dessa doença que é do glaucoma. Então, esse exame do nervo óptico é muito importante e também, juntamente com o exame do nervo óptico, o exame da pressão intraocular. Esse exame também é feito no consultório, numa consulta de rotina. Doutor, quando a gente fala do tratamento da pessoa com glaucoma, esse tratamento ele se diz através de óculos, apenas de colírio, como o senhor já disse aqui no nosso bate-papo? O tratamento do glaucoma ele é basicamente agir sobre algo que a gente consegue controlar. Os fatores que predispõem ao glaucoma são a idade, e eu costumo falar que dificilmente alguém quer um remedinho para combater o aumento da idade, com né? certeza. Às vezes as consequências do avanço da idade todo mundo quer, mas a idade mesmo ninguém quer cercar, né? Então, assim, isso a gente não consegue afetar. Outra coisa é a hereditariedade. Tem um componente genético. Pessoas com glaucoma na família também apresentam maiores chances de desenvolver glaucoma. Então, também a gente não consegue mudar a genética do paciente. Outro fator importante seria a pressão intraocular. Então, a pressão dentro do olho é importante para o desenvolvimento e a progressão do glaucoma. E é aí que se fundamenta o nosso tratamento, porque é o único fator que eu consigo modificar. E eu modifico normalmente, na maioria dos pacientes, de uma forma muito tranquila, que é através do uso de colírios. Doutor, é possível evitar? Evitar. É possível? Ou o acompanhamento é a melhor indicação, como o senhor disse, através de outras pessoas da família terem o glaucoma? Sim, aí eu vou diferenciar aqui de forma muito breve os glaucomas que são primários, ou seja, a pessoa já tem a predisposição, ela vai desenvolver invariavelmente aquele glaucoma, e os glaucomas que são secundários, e aí normalmente estão relacionados com outros fatores. Por exemplo, hipertensão descontrolada, aí eu digo hipertensão arterial, diabetes mellitus descompensada, e aí sim nós podemos tratar essas doenças de base e evitar um glaucoma secundário. Certo. Doutor, continua aqui comigo, você que está em casa, tem alguma dúvida, 99947-4515, é aquele WhatsApp que você já sabe pode participar aqui com a gente. É 1 minuto e a gente volta já já. De volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Continue participando, mandando a sua dúvida, a sua pergunta, assim como a Maria José Paiva. Doutor Silvio, ela está perguntando aqui pra gente, ou melhor, está perguntando para o senhor quais são os sintomas do glaucoma. Tá bom. Dona Maria, é o seguinte,
O glaucoma, como eu disse, na maior parte das vezes, ele é assintomático. Então, esses glaucomas, essa pequena fração de glaucoma que se manifesta de uma forma com um olho quente, olho vermelho, geralmente de um lado só, com uma dor muito forte, é raro de acontecer. A maior parte dos glaucomas vão aparecer de forma silenciosa e vai demorar anos para que a consequência do glaucoma, que é a perda da visão, se manifeste. Uma coisa interessante é que o glaucoma ele costuma perder a visão nos campos periféricos e depois, só na fase mais final, que ele vai afunilando. E esse glaucoma também acomete um olho mais do que o outro normalmente, ele é assimétrico. E quando eu estou com os dois olhos abertos, se eu perco alguma área da visão do olho esquerdo, o olho direito mantendo essa área, eu não vou nem sequer perceber. Não raras às vezes, eu encontro pacientes que não perceberam que perderam a visão quase completamente de um determinado olho, a não ser quando eu vou examinar e cubro então o outro olho, e assim eles vão perceber que o olho perdeu a visão. Então, algo interessante seria, para você que está em casa, cobrir um olho, cobrir o outro e testar, olhar em um ponto fixo no centro de uma parede, por exemplo, e observar se está conseguindo ver com um olho e com o outro, as mesmas informações nos cantos da parede, sem olhar na direção lateral. Olhe no centro e consiga perceber os elementos que estão em volta dessa parede. Cubra um olho, depois cubra o outro. Se você usa óculos, continue usando óculos para fazer esse teste. Tá certo, eu estava aqui fazendo o teste. Doutor, o Vinícius ali, a gente estava fazendo o teste, está tudo certo. Doutor, tem mais uma pergunta aqui para a gente. Essa pergunta é do Luiz. É o seguinte, existe relação entre a pressão intraocular e o consumo de líquidos, inclusive bebidas alcoólicas? Sim, como eu disse, é de forma transitória. Um consumo mais abrupto de uma grande quantidade, um grande volume de líquidos pode aumentar de forma temporária a pressão intraocular, mas isso tem muita pouca relação com glaucoma. A bebida alcoólica em si, pelo fato de ter álcool ou não influencia no aumento da pressão intraocular, a não ser que seja em grande quantidade por esse mesmo motivo. Doutor, e a alimentação? Pode comer de tudo, não pode? Não existe nenhum estudo clínico que mostra influência entre alimentação e desenvolvimento de glaucoma. Inclusive no coronavírus, né, que é algo que às vezes o paciente fica um pouco receoso, as medicações utilizadas, como por exemplo o corticoide. O corticoide é um grupo de medicamentos muito utilizado em diversas doenças. Algumas pessoas são sensíveis ao corticoide e, com isso, com o uso prolongado do corticoide, podem apresentar aumentos de pressão intraocular. Então, caso você tenha necessidade de fazer uso contínuo de corticoides para doenças reumatológicas, entre outras, seria interessante consultar o seu oftalmologista. Para um uso intermitente, ali curto, uma crise de asma, ou às vezes no tratamento do coronavírus, não se faz necessário, porque o risco, como o tempo é muito curto, é muito baixo. Doutor, aí eu conheci alguém que tem glaucoma, eu também estou com glaucoma, posso me basear através da prescrição, do atendimento médico que aquela pessoa recebeu, ou o atendimento é individualizado? Com certeza o atendimento é individualizado. Nós temos, como eu disse, um espectro, né, uma variedade de doenças que formam o glaucoma. A doença no nervo, ela se manifesta de forma semelhante, mas as causas são variáveis. E aí eu tenho colírios que vão agir em casos específicos. Um colírio vai tratar alguns glaucomas de ângulo fechado, outros vão tratar colírios de ângulos abertos. Então é muito interessante você ter o contato com seu oftalmologista, até pode trocar ideias, trocar informações com seu médico, é até salutar isso, mas o seu tratamento ele é seu. E o do seu colega é do seu colega. Inclusive, não vale comparar a pressão sua com a pressão do colega. Se o colega tem pressão de 20 e o glaucoma dele está controlado, e o seu está com pressão de 10 e o glaucoma está descontrolado, infelizmente, cada um tem que defender a sua pressão e não comparar a sua com a do outro. Tá certo. Doutor, o Natal está perguntando aqui para a gente de quanto em quanto tempo fazer a consulta para controle do glaucoma. Essa periodicidade de consultas, ela varia. Vamos supor, um paciente que não tem glaucoma e ouviu aqui, ficou assim assustado porque não sabia bem como era o glaucoma. Esse paciente está indicado uma vez por ano, é uma
um período interessante para ele consultar. Uma vez diagnosticado glaucoma, vai depender do controle do paciente, como está, da quantidade de colírios, de quanto esse quadro desse paciente está avançado, para definir. Alguns vão ser vistos aí, às vezes num pós-operatório, mais de uma vez por semana. Outros vão ser vistos a cada um mês ou a cada 3 meses. Difícil também de comparar entre 2 pacientes. Cada um, dependendo do grau da doença, da quantidade de colírios, de como está o controle, vai definir, então, a periodicidade. Doutor, e existe alguma prática, algo que a pessoa diagnosticada com glaucoma ela não possa fazer? Atividades físicas estão liberadas. Inclusive, hábitos saudáveis são muito bons também para auxiliar no controle do glaucoma, desde que controlam pressão arterial, vão controlar o diabetes, hábitos saudáveis com atividades físicas aeróbicas, todos esses são contribuintes aí para um bom controle do glaucoma. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, não dá tempo de nada mais, mas muito obrigado pela participação do senhor aqui no Mais Saúde. Espero de volta mais vezes. Ok, obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar sobre glaucoma aqui. Obrigado, doutor. E muito obrigado a você de casa e muito obrigado também à loja Camarim, que está me vestindo. Breve, a Camarim estará em novo endereço, então você pode acompanhar lá todas as novidades no @camarim.patos. Beijo para todo mundo da Camarim, ainda mais sucesso. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. E tá chegando ele, Odair Cardoso. Boa noite, Odair. Boa noite, Matheus Borges. Está muito bem vestido pela Camarim, viu? Muito obrigado. Você também está muito bem vestido de Noivos e Companhia. Noivos e Companhia. A gente nem combinou essa troca de merchan aqui. Nem combinamos, mas deu certo, né? Não é verdade? Odair, isso. Muitas notícias para hoje. Muitas notícias, muita informação, vamos atualizando os números da Covid, não tivemos atualização aí pelo menos 3 dias. E além disso tem tudo o que aconteceu, né? Em Patos de Minas e na região, que a gente traz aqui essas informações a partir de agora, né? Então, meu amigo, é com você, a gente se encontra amanhã lá no Espaço Feminino. É com você, Odair. Uma boa viagem para você, Matheus. Sei que você vai viajar, amanhã a gente se encontra então. Não muito longe, né? É pertinho. Quem sabe ainda hoje eu volto. Com você, Odair. Um abraço.